Olá! Muito boa noite! Sejam todos e todas muito bem-vindos à nossa aula de hoje. A aula de hoje vai ser muito legal também. Olha, ainda estou pensando na aula passada, né? Nós falamos sobre o jejum. Tenho certeza que foi um vídeo muito bom. Mas hoje vamos falar sobre a aula número 26, sacrifício. Vem com a gente. É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que é membro da igreja, você que não é membro, sejam muito bem-vindos a este vídeo. Você está no canal Conexão Espiritual. Eu sou o irmão Souza e eu sempre digo, é um prazer, é uma alegria, é uma satisfação grande poder gravar uma aula aqui do curso de Princípios do Evangelho da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O curso é da igreja, mas aqui a gente fala para membros e não membros da igreja. Tenho certeza, se você é cristão, mesmo que você não seja membro da igreja ou sendo membro, você vai aprender e vai sentir o desejo de praticar o que nós vamos passar aqui na aula de hoje. Afinal de contas, o sacrifício é bom ou é ruim, não é? E aí a gente vai, antes de começarmos a aula propriamente dito, quero falar para você, agradecer a você que está se inscrevendo aqui no canal, está deixando o seu like, está deixando sua inscrição e seu comentário. Eu sempre falo, se você conhece alguém que você quer mandar um vídeo legal sobre um determinado assunto do Evangelho, você pode mandar aqui no canal, tá? Falamos sobre jejum, sobre oração, sobre batismo, dom do Espírito Santo, os dons do Espírito, muito importante. E agora vamos falar sobre o sacrifício. E eu pergunto para você, o que é um sacrifício para você? Dá um tempinho para você pensar. Dá pausa no vídeo aí e fala para você mesmo. Sacrifício, a definição. Tem uma definição, diz que o sacrifício significa dar ao Senhor qualquer coisa que Ele peça de nós, em termos de tempo. Em termos de tempo, bens, terrenos e disposição para levar avante a sua obra. O Senhor ordenou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? O nosso desejo de sacrificar é uma indicação da nossa devoção a Deus. As pessoas sempre são testadas para ver se elas colocarão Deus em primeiro lugar na sua vida. Essa é uma definição de sacrifício. E, de fato, é por aí mesmo, né? Quando Deus ele nos pede, por exemplo, para irmos à igreja, muitas vezes é um sacrifício. Para outros, não. Vai tranquilo, não tem problema nenhum. Para outros já é mais difícil. Especialmente, a gente tem que falar, especialmente para as nossas irmãs, né? As esposas, as mães, porque elas precisam acordar cedo, muitas vezes cuidar das crianças, o marido também ajuda, é verdade, e fazer a refeição. Então, para as irmãs é um pouco mais difícil. Claro que elas dão um jeito, é claro, para conseguir fazer. E os irmãos ajudam, né? Os seus esposos, né? Seus maridos ajudam. Mas é sempre difícil. E vários outros sacrifícios. O Senhor nos pede que paguemos a oferta de jejum. Para muitas pessoas isso é um sacrifício. O Senhor nos pede que trabalhemos na obra dele, levando o evangelho dele adiante. Para muitos isso é um sacrifício. Então, é a gente doar do nosso tempo, do nosso talento, das nossas energias, né? E dos nossos bens terrenos também para a obra de Deus na terra. Essa é uma espécie de sacrifício, né? E nós vamos falar hoje sobre um episódio muito conhecido nas Escrituras, né? Daqui a pouquinho vamos falar sobre ele. Aquele jovem rico, né? Aquele jovem rico que teve aquela experiência com o Salvador. Mas antes disso, eu quero falar para você sobre o seguinte. Jesus ele realmente veio e ofereceu-se como sacrifício. Jesus Cristo, nosso Salvador, ele veio à Terra, nós temos vídeos sobre isso aqui no canal, mostrando sobre o sacrifício expiatório de Cristo. Ele veio e ele se sacrificou, ele se ofereceu em sacrifício, exatamente como havia sido ensinado que ele iria fazer. Devido a esse sacrifício, todos serão salvos da morte física pela ressurreição. Todos nós iremos ressuscitar um dia, graças a este sacrifício que Jesus Cristo fez.
e todos nós poderemos um dia ser salvos dos nossos pecados pela fé em Jesus Cristo. O sacrifício expiatório de Cristo, como já falamos para vocês em outras aulas, marcou o fim dos sacrifícios de sangue, que foram substituídos pela ordenança do sacramento. Também já falamos sobre o sacramento aqui no canal. A ordenança do sacramento foi dada para lembrar-nos do grande sacrifício do Salvador. Devemos participar do sacramento com frequência, claro. Os emblemas do pão e da água nos lembram do corpo e sangue de Cristo, que ele derramou por todos nós. Nós vimos isso no capítulo 23 deste curso aqui de Princípios do Evangelho. Por que a expiação é considerado o grande e último sacrifício de sangue? Porque, embora o sacrifício por derramamento de sangue tenha terminado, o Senhor ainda nos pede que sacrifiquemos. Primeiro porque Cristo ele suou por todo o seu corpo, sangue, se sacrificando por nós. Desde então, o Senhor ele nos pede um coração quebrantado e um espírito contrito, ou seja, dedicado a Ele, dedicado à obra dEle, obediente e dedicado. O Senhor ainda nos pede que sacrifiquemos, mas agora Ele exige um tipo diferente de oferta, como lemos na seguinte escritura: E vós não me oferecereis mais derramamento de sangue, vossos sacrifícios e holocaustos cessarão, e oferecer-me-eis como sacrifício um coração quebrantado e um espírito contrito. Um coração quebrantado e um espírito contrito significa que ofereceremos profunda tristeza por nossos pecados, humilhando-nos e arrependendo-nos. Isto é o sacrifício que Ele espera de nós, o nosso arrependimento. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós devemos estar prontos para sacrificar tudo o que temos ao Senhor. Como assim, irmão Souza? Tudo, é tudo. Dedicar a nossa vida, colocar nas mãos dele realmente a nossa vida. O apóstolo Paulo ele escreveu lá em Romanos o seguinte, que nós devemos tornar-nos sacrifícios vivos, santos e aceitáveis a Deus. Se nós quisermos nos tornar um sacrifício vivo, nós devemos estar prontos a dar tudo o que temos para o Salvador. E como isso acontece? Ele pede hoje para nós as ofertas de jejum, que nós já falamos na aula passada, e sempre possível ajudar aos necessitados também. Agora, tem uma outra oferta muito especial, que eu não vou falar sobre ela neste momento, tá? Porque nós teremos uma aula específica sobre ela, que é justamente o dízimo. Vou falar para vocês sobre o dízimo em uma aula futura. Um jovem príncipe, agora eu vou falar para vocês sobre aquele episódio, que todos nós, ou a grande maioria de nós, já conhece. Um jovem chegou para o Salvador Jesus Cristo, a quem ele admirava, a quem ele aceitava como mestre, como filho de Deus, e ele disse: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus Cristo olhou para ele e disse: guarda os mandamentos, não matarás, não adulterarás, amarás o teu próximo. E ele disse: Mestre, desde a minha mocidade que eu faço isso. Jesus olhou para ele e falou o seguinte: ainda te falta uma coisa. Porque para o jovem ele estava perfeito, pois ele guardava os mandamentos desde a sua juventude. Mas faltava ali uma coisa. E que coisa era esta? O Salvador disse: vai, vende tudo que tens, divide com os pobres, reparte com os pobres, vem e segue-me. Você lembra do que aconteceu em seguida, Ele ficou triste, virou as costas e sumiu da história. Nunca mais se ouviu falar sobre ele nas Escrituras, porque ele não quis oferecer tudo ao Senhor. E não era um pedido diferente dos outros, não. Era um pedido normal que o Salvador fazia. Quando ele disse para os seus apóstolos: vai, deixai aí teu pai, deixai tua mãe, deixai tua rede de pesca, deixai o teu barco de pesca, vem e segue-me, só com o que tu estás no corpo aí, tua roupa que tu estás vestindo. Aquele jovem, o jovem rico lá, o jovem príncipe, ele não foi pedido a ele nada mais e nada menos do que o Salvador
pede que façamos? Segui-lo. Segui-lo como nós estivermos. Ah, deixa primeiro enterrar meu pai? Não, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Vem e segue-me. Este é o convite do Salvador para nós. E foi assim que ele pediu, que ele mostrou o caminho para aquele jovem, o caminho para a exaltação, para a salvação no reino de Deus. E aquele jovem, apesar de guardar, segundo ele, guardar os mandamentos desde a sua juventude, foi incapaz de entender o significado de seguir a Cristo. Virou as costas e sumiu da história. E aí ele perdeu uma ótima oportunidade. Imagine você de caminhar ao lado do Salvador Jesus Cristo, de ver os milagres, de ver cumprir-se as promessas feitas nas Escrituras. Você imagina que privilégio aquele jovem perdeu, porque não quis abrir mão dos seus bens. E esses bens, eles terminam quando a gente morre aqui fisicamente. Não adianta, isso aqui não vai comigo, não vai, pode até ir no caixão, mas não vai com o meu espírito não, certo? Então assim, a gente perde o que é espiritual, que é eterno, por algo que é temporário. Não parece ser muito inteligente, né? Bom, mas isso é para mostrar para a gente que ainda nos falta uma coisa. Ô, irmão Souza, mas eu frequento a igreja todos os dias, todos os domingos, mas eu faço isso. Ainda te falta uma coisa. Pensa para você, o que te falta? O que ainda está te faltando para você estar conectado 100% ao Salvador? Pensa sobre isso, tá? Essa escritura está Mateus 4, 19 e 20, né? Assim como os discípulos, podemos oferecer também as nossas atividades diárias como sacrifício ao Senhor. Podemos dizer, seja feita a tua vontade. Abraão fez isso. Ele viveu na terra antes de Cristo. Nos dizem que eram exigidos sacrifícios e holocaustos. Você sabe, você conhece a história de Abraão, né? Foi pedido a ele que sacrificasse seu único filho, Isaque. Imagina aí, já se colocou no lugar de Abraão? Abraão não podia ter filhos, com muito sacrifício, com muita oração, com muito pedido, com muita súplica. O Senhor o abençoou com um filho. E agora o Senhor pediu ele de volta. Não, quero que você sacrifique seu filho por obediência. E ele preparou para fazer. A gente conhece a história, ele não fez, o Senhor não deixou que ele fizesse. Mas ele estava disposto a fazer por obediência. Várias outras pessoas tiveram também exemplos de sacrifício. Moisés passou quantos anos no deserto, ouvindo o povo de Israel murmurar, ouvindo blasfêmias, ouvindo toda espécie de xingamento. Ah, Moisés, por que tu tirou a gente do Egito para morrer aqui no deserto? Mas Moisés pacientemente fez tudo o que Deus pediu para ele fazer, que ele fizesse, ele fez. E assim temos vários exemplos de sacrifício. Eu pergunto a você, que exemplos de sacrifício você pensou agora? Quando você pensa em sacrifício, o que você pensa? Só para um exercício, tá? É possível que não seja exigido de nós que nós sacrifiquemos tudo o que possuímos, mas como Abraão, precisamos estar prontos e dispostos a sacrificar tudo aquilo que for pedido. Exatamente isso. Pode ser que o Senhor não nos peça tudo, mas se Ele pedir, nós devemos estar dispostos, prontos e preparados e felizes por oferecer. Não pesarosos. Puxa, que pena. Agora vou ter que fazer isso, vou ter que vender aquilo, tal. Nada disso. Pelo reino de Deus, em primeiro lugar. O povo do Senhor sempre sacrificou muito e de diferentes maneiras. Alguns suportaram aflições e escárnio, como a gente falou agora, por exemplo, da questão do Egito, mas não somente no Egito. Nos dias de hoje, muitos sofrem preconceitos, perseguições por ser cristão. Quantos não sofrem assim, né? E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Mateus 19, versículo 29.
À medida que nosso testemunho do Evangelho cresce, nós tornamos-nos capazes de oferecer sacrifícios cada vez maiores ao Senhor. Observe os sacrifícios feitos nos exemplos verídicos a seguir. Olha só. Um membro da igreja na Alemanha guardou o dízimo por anos, até que alguém com autoridade do sacerdócio pudesse ir até lá para receber o seu dízimo. Uma professora visitante da Sociedade de Socorro serviu por 30 anos sem deixar de cumprir uma designação sequer. Um grupo de santos dos últimos dias da África do Sul viajou 3 dias em pé para poder vir, ver e ouvir o profeta do Senhor. Numa conferência diária no México, alguns membros da igreja dormiram no chão e jejuaram durante os dias da conferência, pois haviam usado todo o dinheiro no transporte e não tinham o que comprar comida ou pagar hospedagem. Uma família vendeu seu carro para conseguir dinheiro e contribuir para o fundo de construção de um templo. Outra família vendeu a casa para conseguir dinheiro para ir ao templo. Muitos santos dos últimos dias fiéis têm pouco para a própria subsistência, mas ainda assim pagam o dízimo e as ofertas. Um irmão sacrificou o emprego porque se recusou a trabalhar aos domingos. Tem isso também. Em um ramo, os jovens ofereceram-se para cuidar das crianças, enquanto os pais ajudavam a construir a capela. Rapazes e moças deixam ou adiam bons empregos e oportunidades educacionais e esportivas para servir como missionários da igreja. Nós temos vários exemplos, vários. Aqui mesmo na nossa cidade, nós tivemos vários exemplos de pessoas que venderam geladeira, fogão, poltrona, para poderem ir ao templo com a família. Pessoas que realmente abriram mão de um emprego, pessoas que abriram mão de alguma outra coisa, de uma faculdade, para poder servir primeiro a Deus em uma missão de tempo integral. E depois, claro, todas as outras coisas serão acrescentadas. Meu filho é um desses jovens. Hoje tem 24 anos, está cursando ciência da computação, mas antes de entrar na faculdade, ele serviu como missionário da igreja na missão Ribeirão Preto, em São Paulo. E vários outros jovens, todos os dias tem jovens saindo de casa para servir uma missão de tempo integral e adiando um pouco os seus estudos para servir primeiro a Deus. Então são vários sacrifícios. E essas missões para os rapazes de 2 anos, para as moças 1 ano e meio de sacrifício e serviço ao Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus queridos amigos e amigas, nós chegamos ao final dessa aula de hoje sobre sacrifício. Lembro a você, sem sacrifício não há graça. E isso eu estou falando da graça do Salvador Jesus Cristo. Porque somente pela graça de Cristo nós seremos salvos. Depois de tudo que pudermos fazer. É mais ou menos assim, tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. Ainda não será suficiente. Aí vem o Salvador e completa para a gente. Através da sua graça, Ele nos dá a oportunidade de voltarmos a viver com Deus. A oportunidade de nos conectarmos a Ele, nosso Salvador, e também ao nosso Pai Celestial e ao Espírito Santo também. Eu vou finalizar essa aula de hoje agradecendo a você por estar sempre aqui conosco. Se possível e se você desejar, deixa aí o seu like, que é muito importante. Também a sua inscrição, para que o canal possa crescer cada vez mais, devagarzinho, e outras pessoas chegando aqui para a gente, tá bom? Para conhecer a família da Conexão Espiritual. É isso, vou ficar por aqui. Na próxima aula será a aula número 27. Olha que coisa linda. Trabalho e responsabilidade pessoal. Não perca! Trabalho e responsabilidade pessoal. É o tema da próxima aula do curso Princípios do Evangelho. Até lá, a gente se vê. Tchau!